né? Vamos ler 2 Samuel, no capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: E sucedeu, depois disso, que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E ele disse ao Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. Somente até aí. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui falando a respeito de Davi. E hoje eu quero que você pense comigo o seguinte: imagina aquele dia mau. Imagina aquele dia em que você levantou com o pé esquerdo, como muitos dizem. Porque falaram: não, eu levantei hoje com o pé esquerdo, a minha vida não está dando certo. As coisas estavam completamente maus. Né? O dia de Davi foi ruim. E imagina o seu dia, um dia que você possa voltar assim e pensar lá: foi um dia mau, um dia complicado, um dia muito difícil. Foi o dia em que Davi descobriu que seu sogro queria matá-lo. E ele teve que fugir. E ele foi parar num lugar completamente errado. Ele foi parar no reino inimigo, onde ele teve que se fingir de louco, começar a babar e fingir que não sabia quem ele era, até ao ponto de fugir daquele lugar e ir parar num lugar chamado a Caverna de Adulão. Então Davi ele chega na Caverna de Adulão, pensando: meu dia foi mau e agora vai piorar. Porque ele entra num lugar totalmente sem perspectiva de vida alguma, totalmente pensando: o que vai ser de mim hoje? O que vai ser da minha história? O que vai acontecer comigo daqui para frente? Eu vou entrar nessa caverna, vou deitar e vou morrer. Só que foi num lugar onde Davi tenha pensado que talvez seria o último lugar da sua vida, o lugar da sua morte, o lugar da sua destruição. Que Davi ele simplesmente volta a sonhar. Que ele simplesmente se depara com aproximadamente 400 homens da pior espécie, 400 homens completamente perdidos, 400 homens que a sociedade já tinha desprezado, desistido deles, 400 homens que ninguém dava mais nada por eles. É Davi na Caverna de Adulão. Ele lembra que ele tinha um chamado. Ele lembra que um dia Samuel foi até a casa dele e falou: o Senhor te chamou para ser rei sobre Israel. Foi naquele momento difícil que ele se lembrou da promessa do Senhor. E eu quero que você entenda com isso: é que não importa a situação que você esteja passando, não importa o dia mau que você esteja enfrentando, não importa as dificuldades que você passe no dia a dia, sempre se lembre: o Senhor ele te chamou e te escolheu para algo muito maior do que o que você está vivendo. Talvez o teu dia tenha sido mau, talvez a tua semana tenha sido mal, talvez as situações da sua vida estejam todas adversas, contrárias, mas o Senhor ele te chamou para algo muito maior. Eu fico pensando que Davi ele teve que entrar naquela caverna, ele teve que entrar naquele lugar, onde seria um lugar de morte, um lugar frio, talvez um lugar úmido, aonde ele pensou: vou me abrigar para morrer de fome, morrer sozinho, mas não morrer na mão do inimigo. E um dia, o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Redentor, ele teve que fazer a mesma coisa. Ele teve que entrar numa tumba fria, numa tumba vazia. Ele teve que se entregar à morte, passar 3 dias naquele lugar, morto, ir ao inferno.
ir nas mais profundezas da terra, para dentro daquele lugar que parecia morte, que até mesmo seus discípulos que andaram lado a lado com ele disseram: agora já era, agora o nosso mestre está morto. As pessoas já tinham desistido, porque Jesus tinha morrido de uma forma cruel numa cruz, e agora estava sepultado numa tumba fria. Só que foi necessário Jesus entrar naquele lugar, foi necessário Jesus se entregar à morte, para que ele pudesse se mostrar que você tem esperança. Assim como aqueles homens que eram os mais desprezíveis da sociedade, homens endividados, homens em aperto, homens com o coração completamente destruído, abalados psicologicamente, homens que hoje, nas drogas, na prostituição, homens sem perspectiva de vida, casamentos destruídos, casamentos falidos, a situação que você olha no Alto Independência, a situação que você olha em Petrópolis, a situação que você olha no Rio de Janeiro, a situação que você olha no mundo: roubo, estupro, espancamento, destruição em massa, homens que se colocam em prédios e fuzilam outras pessoas, homens maus, pessoas que com uma capacidade tão grande, tão gigantesca de fazer o bem, escolhem fazer o mal. Mas Jesus, ele se entregou à morte, foi parar num lugar que agora tenho comparado com a caverna de Adulão. Foi parar num lugar, numa tumba fria, para dizer: eu acredito em você. Eu acredito nesses homens que não têm perspectiva de vida. E talvez você pense: a sociedade já disse que eu não presto, a sociedade disse que eu não vou chegar a lugar algum, a sociedade disse que eu vou morrer desse jeito, a sociedade disse que não tem mais chance para mim. Só que Jesus, ele te trouxe a este lugar para dizer: eu ainda tenho coisas para fazer na tua história. Eu ainda tenho algo para fazer na sua vida. Não importa o que líderes religiosos tenham dito, não importa o que os seus pais falaram contra você, o que os seus familiares falaram, o que os vizinhos falaram a respeito da sua vida, da sua história. Não importa quem desacreditou em você. O que importa é o que Deus tem para fazer na tua vida. O que importa é que um dia Deus, ele falou no teu coração, bem lá no íntimo do seu ser: eu ainda tenho algo para você. Eu tenho um projeto na sua vida. Eu te chamei para louvor, honra e glória do meu nome. Eu te chamei para pregar o Evangelho. Eu te chamei para salvar vidas. Eu te chamei para transformar uma nação. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um projeto para você. E se você está aqui nessa noite, ele te trouxe para dizer: eu te amo, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu posso fazer algo que vai mudar completamente o teu casamento, que vai mudar completamente a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua vida física, a tua vida espiritual. Eu posso mudar o quadro da tua história. Aleluia! Jesus, ele te chamou aqui nessa noite para dizer que a sociedade, ela pode ser mudada por você. Amém, Deus! Eu tenho fazendo questão de todas as vezes, antes da ministração, nós cantarmos esse louvor: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Por quê? Porque você precisa entender que Deus, ele te chamou para algo nessa sociedade. Nós vemos o mundo todos os dias caminhando para destruição. Nós vemos o mundo todos os dias caminhando para pior. E a solução não é o Bolsonaro, a solução não é o Lula, a solução não é o Temer ou a Dilma, a solução não é colocar o Barack Obama no Brasil. A solução é a igreja se voltar para o Senhor e declarar o que está escrito em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o povo de Deus voltar a sua face para o Senhor, se converter dos seus maus caminhos,
Ele ouvirá Aleluia. dos céus. E ele começa a transformar vidas, a transformar lares, a transformar famílias. Pegar o drogado e trazer de volta à vida. Pegar a prostituta e trazer de volta ao lar. Meu Somente Deus. através da igreja. Somente quando nós entendermos. A igreja pode estar corrompida. A política pode estar corrompida. O Senado, quem for, esteja corrompido. Mas quando nós entendemos o chamado do Senhor, nada nos para. Nada nos para. Nós temos um chamado. Davi, ele entrou naquela cova, naquela tumba, naquela caverna, naquele lugar onde ele não tinha mais perspectiva alguma. Mas ele naquele lugar, o lugar de dificuldade, o lugar de aflição, o lugar onde você está enfrentando hoje, ele se lembrou que Deus tinha chamado ele para algo completamente diferente. Então Davi, ele pega aqueles homens, transforma em guerreiros. Davi agora ele tem um exército de 400 homens que outrora não era nada para a sociedade, mas agora se tornaram grandes guerreiros. E aí nós chegamos ao texto em que nós lemos. Num dado momento, Saul morre e Davi, ele, no capítulo 1 de 2 Samuel, de onde nós lemos, e Davi, ele fica sabendo da morte de Saul. Então, a Bíblia vai dizer que Davi consultou ao Senhor e perguntou: devo eu subir para alguma cidade? E Deus fala que ele deveria ir para Hebrom. Davi agora chega em Hebrom com aqueles 400 homens. E naquela cidade ele é ungido rei. Naquela cidade ele fortifica o seu exército, o seu reino, e as coisas começam a mudar. Só que Davi agora é rei em Hebrom, em Judá. Davi agora, ele sabe que as promessas do Senhor, elas começaram a se cumprir na vida dele. Elas começaram a acontecer diante dele. Só que ainda não tinha chegado a tudo que Deus tinha para ele. O que eu penso a respeito da minha vida e da sua vida, talvez você pense: não, eu já estou na posição que Deus tinha para mim. Eu já canto no louvor, eu já prego às vezes, eu já vou à igreja, eu já estou caminhando com Cristo. Só que a minha Bíblia, ela tem uma palavra que é o que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu costumo dizer que Deus, ele tem coisas celestiais para nós. Deus, ele tem grandes coisas para nós lá nos céus. Mas aqui na terra, Deus, ele quer nos usar de tal maneira. Deus, ele quer nos dar tamanhas coisas, tamanhas bênçãos. Deus, ele quer nos usar para algo. O desejo e o chamado do meu coração é transformar a sociedade. Eu fico estudando e vendo a história dos avivalistas, daqueles homens que fizeram história. E eu falo: o Brasil precisa de um homem que faça história. O Brasil precisa de homens e mulheres que queiram fazer a diferença. Mas a diferença é, a Bíblia diz: a quem enviarei? E ninguém se coloca à disposição. Então, está na hora de se levantarem homens, mulheres, que digam: envia-me a mim, Senhor.
Eis-me aqui para fazer a sociedade ser transformada através do teu evangelho. Eis-me aqui para acreditar que o Senhor ainda pode mudar a vida de um drogado. Eis-me aqui para acreditar que o Senhor pode mudar casamentos, para acreditar que o Senhor pode restaurar a vida do ferido, o Senhor pode restaurar a família, o Senhor pode restaurar uma sociedade. Aleluia, glória a Deus. Acreditar que Deus ele tem algo para fazer e Deus ele quer usar você. Deus ele quer usar você. Tu és santo, Davi é ungido rei em Hebrom, mas as coisas ainda não estavam conforme o Senhor queria. O filho de Saul ele assume o trono em Israel. Desprezam a Davi, desprezam aqueles homens, não acreditam neles. Davi fica por aproximadamente 7 anos reinando em Hebrom, mas num dado momento o filho de Saul também morre e as coisas começam a mudar. Eu quero que você acompanhe comigo segundo Samuel, no capítulo 5, verso 1, diz assim: Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu quem saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles um acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom e reinou sobre Judá 7 anos e meio e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi estava num local, Hebrom. Ele já estava reinando. Ele já era rei sobre um lugar. Mas agora, chegam os filhos de Israel e dizem para ele: no momento em que Saul era o rei, tu entravas e saía conosco em Israel. E tem mais. No momento em que Saul ainda era rei, o Senhor disse que tu serias quem apacentaria o povo. Existia uma promessa sobre Davi. E agora aquele povo que outrora tinha desprezado, que outrora não tinha acreditado, chama Davi e diz: nós queremos você como rei. Eu fico imaginando essa história mais ou menos assim. Davi, ele fugiu de Saul, fugiu de Aquis, fugiu para a caverna de Adulão. Ali ele monta o seu exército com homens que eram fugitivos da cidade, homens que eram desprezados, homens que ninguém dava mais nada por eles. Uma sociedade completamente destruída. Davi transforma aqueles homens em reis. Agora, os filhos de Israel vão até Davi e dizem que ele será o rei sobre Israel. Eu penso que Davi chama os seus homens de confiança e fala: aí, lembra daquele povo que desprezou a gente? Lembra daquele povo que expulsou vocês de lá? Que vocês foram parar na caverna de Adulão? Lembra daquele povo que não acreditou no teu chamado? Lembra daquelas pessoas que disseram que você não tinha capacidade? Lembra daquelas pessoas que disseram que você nunca chegaria em lugar algum? Meu Deus!
lembra daqueles que te desprezaram? Eles estão lá fora. Aí talvez o servo de Davi fala: o que nós vamos fazer? Vamos matá-los? Ele não. Eles nos chamaram para estar reinando sobre eles agora. Eles nos chamaram para nós sermos um só corpo. Aleluia, Jesus. E eu penso que Davi ele pode ter feito o seguinte: Tu és nós vamos sim. Se você continuar lendo a história, vai dizer que Davi ele reúne o seu exército e partem dali. Eu fico pensando em Davi agora chegando em Israel. Ele não vai chegar simplesmente por chegar, simplesmente chegando. É o rei chegando. Ele reúne seus 400 homens que outrora eram desprezados pelaquela sociedade. Coloca 100 de um lado, 100 do outro, 100 atrás e 100 na frente. Todos eles marchando. E o rei no meio. E agora todo um Israel que desacreditou em homens, que desacreditou em pessoas, vem aqueles homens chegando completamente transformados. Eu não sei se eu sou sonhador, eu não sei se eu sou maluco, mas eu fico imaginando que tem tanta gente aí fora que ninguém dá nada por eles. Mas num dado momento, a sociedade pode ver aqueles homens de cabeça erguida. E nós saímos igual um vídeo que eu recebi esses dias no WhatsApp aí. Saímos igual aquele povo, passeando no bairro, marchando e pregando o evangelho no meio da rua. Homens que outrora a sociedade não acreditava, homens que outrora Satanás investiu para destruir a vida deles. Mas agora eles passam por um bairro inteiro, proclamando o Evangelho, salvando vidas, proclamando o Evangelho, salvando vidas, transformando famílias, salvando vidas. Homens que outrora ninguém mais acreditava, mas num grande exército, marchando pelo bairro, subindo o Cantão, descendo a Cacilda Becker, subindo ao 401, andando por todo o bairro e declarando que só o Senhor é Deus, e declarando que Deus é o Senhor do independência, que Deus vai mudar vidas, que Deus ainda pode e irá fazer grandes coisas. Eu imagino Davi chegando em Israel com 400 homens que ninguém dava nada por eles. E agora, todo um Israel, todo um povo dizendo: ei, aquele lá não foi o que a gente expulsou porque ele era bandido? Aquele lá não é o que a gente expulsou porque a gente sabia que ele estava devendo? Era um mau pagador. Ei, aquele lá, ninguém acreditava mais. Aquele casal estava completamente destruído. E aquele jovem não era o que entrava e saía da igreja diversas vezes. Ei, aquele ali era, mas agora ele é diferente. Agora ele usa uma armadura. Agora ele marcha. Agora ele tem uma espada. Agora ele é ousado e ousado nas mãos do Senhor. Talvez ninguém tenha acreditado em vocês, como muitos não acreditaram em mim. Mas eu acredito que um dia Deus ele vai nos levar a lugares tão altos. Glória a Deus. A sociedade vai dizer: aleluia! Grandes coisas o Senhor fez por esse povo. Aleluia. Grandes coisas o Tu és Senhor fez santo, por Deus. eles. Por isso eles estão alegres. Grandes coisas o Senhor fez por esse bairro. Grandes coisas o Senhor fez por esse casal. Grandes coisas o Senhor fez por esse casamento. Grandes coisas o Senhor fez por essa casa. Tu és santo, Deus. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, na tua história. Você só precisa acreditar que você tem um chamado. Você só precisa acreditar que Deus, Ele te escolheu para fazer a diferença. É, Jesus, é verdade, Deus. Davi era desprezado pelos seus irmãos, era desprezado pela família,
foi desprezado pelo rei, foi desprezado por muitos, mas num dado momento, Deus colocou ele aonde ele deveria estar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Muitas das vezes você vai enfrentar dificuldades na caminhada, você vai enfrentar tribulações. Você vai ver que situações são completamente adversas daquilo que o Senhor prometeu para você. Mas você não pode deixar de acreditar. Você não pode fazer como Davi fez. Num dado momento, Davi, ele fugiu para Gate. Ele fugiu para o lugar errado. Ele foi para o caminho errado. Mas ele se voltou para a vontade do Senhor. E começou a caminhar diante do que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele começou a acreditar nos sonhos, projetos e planos para ele. Mesmo que todos tenham te desprezado, mesmo que a igreja não tenha acreditado em você, mesmo que os seus pais não tenham acreditado em você, mesmo que uma sociedade disse que você não alcançaria nada. Existe um homem que ele se entregou na cruz do Calvário para dizer: Oh Deus poderoso! Jesus Cristo, ele se entregou numa cruz para dizer: eu acredito em você, eu posso e quero mudar a tua história. Você só precisa acreditar que existem sonhos para você. Eu tenho chamado, Oh Deus! jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu tenho escolhido, nunca entregar minha mão, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, Jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. você foi chamado e escolhido pelo Senhor. Essa palavra vem do coração de Deus para o meu coração, para que você entendesse isso, que Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não abre mão de você, para dizer que Ele tem grandes coisas para realizar na tua vida, na tua história. Você só precisa acreditar e se colocar na posição. Oh Deus! Usa quem Ele quer. Aleluia, Deus! Existe alguém aqui nessa noite que entendeu essa palavra e hoje sabe que talvez não esteja traçando o caminho que Deus fez para você. Que sabe que lá na sua infância, Deus ele tinha dito que tinha uma promessa na tua vida. Dito que tinha grandes coisas para fazer em você, através de você. Mas por situações adversas, por dificuldades, por palavras contrárias, você desistiu. Por palavras contrárias, você parou e paralisou. Tentaram congelar a tua fé. E você nessa noite entende que Deus está te chamando para se voltar para Ele hoje. E Ele voltar a cumprir os planos, projetos sobre você. Existe alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que quer se entregar para Jesus e falar: Jesus, tem sido difícil para mim. Tenho feito tudo de errado. Mas hoje
Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Eu preciso de ajuda. Ou até mesmo você fala, não, eu já estou caminhando, mas ainda não estou na posição em que Deus tem para mim. Eu quero que hoje Deus ele possa me ajudar a continuar a caminhada, mas me direcionar para o lugar certo, para fazer as coisas certas e ser usado por Ele para transformar a vida de muitos. Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Eu quero te convidar a vir aqui à frente.